E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo aí ao meu quarto vídeo do canal. É uma honra estar falando sobre o São Paulo e dando continuidade nesse projeto para falar sobre o São Paulo, né, durante o ano. Então eu peço para vocês aí se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos aí são paulinos. Mas hoje é um tom de crítica, bastante crítica, tá? Sobre o início do São Paulo aí desse ano. Eu já vejo bastante furo assim de planejamento, tá? Vou começar já falando a respeito da Florida Cup, né? Eu até ia fazer uma análise de jogos, né, individuais. Então, São Paulo jogou contra o Cruzeiro e jogou agora contra o Flamengo, né, na data de hoje. E aí eu ia fazer uma análise de cada jogo. Depois eu fiquei pensando, cara, quer saber de uma coisa? Deixa o São Paulo jogar contra o Cruzeiro e deixa jogar depois contra o Flamengo e eu faço uma análise inteira do campeonato, né? Porque basicamente eu acho o campeonato, essa pré-temporada fora, eu achei bem péssima, eu já vou explicar o porquê, tá? Enfim, teve até uma polêmica, né, semana passada, da Leila Pereira, né? Até acho que ela exagerou no tom, nem é o time dela, sabe? Enfim, mas um ponto ali eu acho interessante do que ela falou, que é em relação a fazer pré-temporada, né? Aquela pré-temporada fora do Brasil. Ela até falou que o jogador viaja o ano todo e tal, então até vejo até vejo nessa crítica uma questão interessante, né? Mas por outro lado eu também vi gente defendendo, inclusive o próprio elenco do São Paulo, né? Falando que foi bom porque ficaram treinando, ficaram em hotel todo mundo junto e tal, treinando de manhã, treinando à tarde, interagindo entre o grupo, né? Só que eu botando tudo na balança, eu já vi na minha visão, eu tô mais pro lado da Leila Pereira, tá? Porque o que acontece, né? O time do São Paulo não é um time que chegaram vários jogadores novos, né? É um time que já se conhece já há bastante tempo, já joga junto já há um tempo, né? Saiu bastante jogador aí do ano passado e chegou basicamente dois, né? O Enzo Dias e o Oscar. Então, eu não vejo muito sentido. Se for, por exemplo, o Cruzeiro, eu já vejo um pouquinho mais de sentido fazer essa estratégia, porque chegou bastante jogador que não estava no ano passado no Cruzeiro. Para o São Paulo, eu achei esse ponto, assim, não fez muito sentido na minha visão, né? Só que além de tudo isso, né? Além dos jogos terríveis que o São Paulo fez, não só o São Paulo, mas o Flamengo e o Cruzeiro, a qualidade de jogo já deu uma desmotivada, né? Mas beleza, pré-temporada, a gente entende que o pessoal tá fora de ritmo ainda, né? Mas o São Paulo fazendo essa estratégia, né, de jogar fora do Brasil e fazendo a pré-temporada fora, eu já vejo um pequeno problema além desse que eu falei, né? O primeiro que eu falei não seria um problema, seria só um ponto de vista mesmo em relação ao elenco já se conhecer. Não faz muito sentido fazer essa interação de grupo, ter essa preocupação agora, né? Mas o São Paulo, por conta dessa pré-temporada fora, o São Paulo já vai jogar terça-feira contra esqueci o time que vai jogar terça-feira, mas o importante nem é isso, tá? Acho que é o Botafogo, né? Botafogo de Ribeirão Preto. A questão... vai jogar segunda, né? Na verdade vai jogar segunda-feira e terça-feira é o jogo da Copinha. Eu já vou falar sobre isso, tá? Então vai jogar segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Só que é o seguinte, é a segunda rodada do Paulista, ou seja, já começa o ano devendo um jogo. Quer dizer, no campeonato brasileiro, Campeonato Paulista, né? Como toda temporada brasileira, em qualquer campeonato, todos os jogos são muito corridos um em cima do outro, né? Então, times brasileiros aí, até no passado saiu um ranking, né, dos times que mais jogaram no mundo, né? E o top dos times ali são tudo brasileiro, né? Então, você já começa o ano torto, já devendo o jogo. Quer dizer, vai ter que fazer um esforço para poder compensar esse jogo que tá faltando. Você vai jogar com um jogo a mais, digamos assim, numa semana, onde provavelmente vai jogar esse jogo lá pro final do Paulista da primeira fase, e você vai jogar um jogo a mais ali, em relação... Não um jogo a mais, você vai estar empatando o número de jogos com os concorrentes, né? Mas você vai colocar um jogo
numa data provavelmente ruim, onde vai ter que compensar esse jogo e logo em sequência já jogar um jogo, digamos assim, eliminatório no Paulista, né? Então, ao meu ver, só esse ponto já seria o suficiente para o São Paulo não ir fazer a pré-temporada fora do Brasil. Mas além de tudo isso, tá? Tem uma outra questão que o São Paulo já começou, e eu já tenho, aí sim eu tenho fortes, até críticas até mais fortes, em relação ao time da Copinha. Antes de falar do time da Copinha, o Lucas estava falando agora, que eu estava vendo uma entrevista dele, né? Ele estava falando que ele preferia estar jogando no Paulista, né? Já essa segunda rodada que vai ser amanhã, segunda-feira, do que ter jogado hoje contra o Flamengo. Ou seja, isso só corrobora a minha opinião de que esse campeonato, além de fazer mal ali para a parte de calendário do São Paulo, provavelmente os jogadores jogaram tirando muito pé. Tipo assim, cara, jogo que não vale nada, tal, beleza, é pré-temporada, mas tá, eu poderia estar fazendo a pré-temporada já no Paulista, né? Já jogando a primeira rodada do Paulista, depois agora, segunda-feira, a segunda rodada. Então, o Paulista, na minha visão, principalmente essa primeira fase, é a pré-temporada. Não é o torneio que vai para Orlando ser a pré-temporada. Então, na minha visão, não encaixou esse torneio fora nesse momento, tá? Eu até acho que seria interessante, até se fosse o São Paulo jogar contra o time de lá, né? Jogar contra o Miami, sei lá, contra o New York City. Até faria sentido, assim, é um intercâmbio legal, jogar contra time de fora, tem uma visibilidade de fora, mas não, você vai jogar com 2 times brasileiros, quer dizer, você já encontra durante o ano inteiro esses times brasileiros. Você joga várias competições aí nacionais com esses times. Aí você viaja pra fora, todo um empenho pra jogar contra esses times. Enfim, eu não, do início ao fim eu não concordei com esse campeonato, né? Aí vamos pra meu segundo problema em relação a tudo isso, né? O São Paulo vai jogar segunda-feira, como eu falei, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E ele cedeu uma parte do elenco para esse jogo e uma outra parte ficou hoje para cumprir jogo contra o Flamengo, né? Lá nos Estados Unidos. Esse pessoal que veio para cá não foi o suficiente para montar um elenco para jogar uma partida oficial, assim, né? O que o São Paulo fez? A genial ideia foi pegar jogadores que estão na Copinha. Então, vários jogadores que jogaram agora faz alguns dias, né? Eliminaram o Cruzeiro. Foi um jogo bem difícil mesmo. Na verdade, foi difícil, mas o São Paulo conseguiu encaixar um terceiro gol ali que deixou a partida mais tranquila, né? Mas o jogo foi bem difícil, o time do Cruzeiro é bem bom. Mas agora vai jogar na terça-feira, o São Paulo vai jogar terça-feira contra o Criciúma, quer dizer, então você por conta desse início do ano na pré-temporada, você vai fazer um mistão, né, com times da Copinha. Aí os jogadores da Copinha vão se desmobilizar para poder fazer o elenco para jogar a segunda partida do time profissional contra o Botafogo. Então, assim, no meio de uma semifinal de Copinha, onde o time da Copinha tá concentrado para jogar a semifinal e se passar a jogar a final, você desmobiliza todo esse processo para poder jogar essa molecada pro time profissional para complementar elenco, assim, ou seja, esse campeonato comprometeu a primeira rodada do Paulista, comprometeu o time da Copinha, que tá numa situação muito avançada na competição da Copinha. Aí você vai dizer assim, como eu já ouvi falar, né, alguns comentaristas aí esportivos, mas a Copinha não é para ganhar um campeonato para ganhar, é um campeonato para revelar jogadores pro time principal. Eu concordo com isso, eu concordo que o time de base é mais para você ali revelar jogadores pro time principal. Mas, assim, time da base chega falta 2 jogos para ganhar uma competição com alta visibilidade no mercado. E você mexe no elenco ali, tira jogadores, assim, aí os jogadores da Copinha vão sair, vão viajar, acho que, se eu não me engano, 90 quilômetros, né, para fazer essa partida, com o risco de lesionar algum jogador titular do time da Copinha, por exemplo, o Rian Francisco, eu não sei quem que vai jogar exatamente, né, mas o Rian Francisco ou o Ferreira. Então você lesiona, com risco de lesionar o jogador, no mínimo desgastar fisicamente, para no dia seguinte o cara voltar a 90 km e fazer essa partida decisiva contra o Criciúma na semifinal. Então esse processo todo do Zubeldia, da diretoria de São Paulo, do time titular,
tá envolvendo também o time da base. Se eu fosse o técnico do time da base, eu iria ficar bem chateado. Eu até ouvi falar que ele concordou, que é importante pros jovens ali, essa interação, tá, eu também acho que a interação do time de base para o time profissional, com o time profissional, ela é importante, mas vamos lá, tá numa semifinal, sabe, deixa a molecada concentrada, estudando o jogo do Criciúma para passar pelo Criciúma. É um jogo extremamente viável para passar. Extremamente viável não, vai ser um jogo difícil, mas passando do Criciúma você vai jogar a final. Então deixa a molecada concentrada, se concentrando realmente pro jogo de Criciúma da terça-feira, né? Então você vai também atrapalhar todo esse planejamento do time de base. Então, por si só, esse início aí do ano eu já não gostei. Já tô achando... Sabe aqueles jogos que o São Paulo joga, que joga mal e perde e tal? Eu já comecei já com esse sentimento, não porque o São Paulo perdeu, porque no time principal o São Paulo não perdeu, né? Ficou 0x0 contra 1x1 contra o Cruzeiro e 0x0 contra o Flamengo. Apesar dos jogos horrorosos, mas eu já vejo erro e já vejo... Não tem muito nexo esse planejamento. Então já comecei chateado com esse planejamento. Então... tem uma crítica forte em relação a isso. Eu espero que não dê problema, né, em relação à Copinha. Eu tô acompanhando muito a Copa São Paulo esse ano e eu tô torcendo muito pela molecada, né? E eu queria que o São Paulo já tivesse jogando a segunda rodada, cumprido já a primeira rodada do Paulista, não deixar dessa primeira rodada para trás, né? Então, inclusive a terceira rodada, se eu não me engano, depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado, a terceira rodada vai ser contra o Corinthians, né? Ou seja, o seu segundo jogo do Paulista, em vez de ser o terceiro, vai ser o segundo jogo do Paulista, vai ser contra já o Corinthians, né? Então, será que esse time não vai estar desgastado por conta também da viagem de Orlando para cá? Então, por tudo isso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu queria saber muito a opinião de vocês, né, sobre esse planejamento do São Paulo, Eu não gostei, já vejo uma crítica forte para esse início do ano. Tomara que dê tudo certo, né? Principalmente com o time da Copinha, porque eu acho que entre a Copinha e a primeira fase do Paulista, o São Paulo vai se classificar para a segunda fase, né? Do Paulista. Então, entre a primeira fase, não a primeira fase do Paulista, mas esses primeiros jogos do Paulista e a Copinha, eu prefiro a Copinha. Enquanto o São Paulo estiver vivo e com chance de ganhar um campeonato, eu prefiro priorizar a Copinha. E o São Paulo priorizou o quê? Os jogos fora do Brasil na pré-temporada lá contra o time brasileiro. Então, assim, o início do ano torto, na minha visão. E, enfim, queria saber a opinião de vocês aí, queria pedir para vocês escreverem nos comentários o que vocês acham. Tenho razão, não tenho razão, enfim, fica a minha opinião aí pra vocês, né? Obrigado aí por esse vídeo, eu queria pedir mais uma vez pra curtir aí o vídeo, se inscrever no canal e tamo junto. Valeu, até mais.